Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20. A palavra de Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estar diante da tua palavra. É ela que traz vida para a nossa vida, ela é o pão que nos alimenta, ela mesma diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. É essa palavra que nos alimenta e é essa que nós queremos e precisamos ouvir essa manhã. Nenhum de nós veio aqui interessados em doutrinas humanas, em palavras de homens, em historinhas, nem em filosofias. O que nós queremos é a tua voz, a tua palavra, falando ao nosso coração, trazendo toda a verdade, produzindo vida em nossas vidas, Pai. E é isso que te pedimos orando. Fala conosco, Senhor. E eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque preciso da tua graça, da tua misericórdia e da unção do Espírito Santo, sem a qual não tenho nada a oferecer aos meus irmãos. Que a tua unção esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a verdade da tua palavra. Eu oro com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, a Bíblia mostra para nós com clareza que a nossa vida, ela é consequência das escolhas que nós fazemos. E todos os dias nós nos deparamos aí diante da oportunidade de escolhas. Você hoje de manhã escolheu estar na igreja. Você fez uma escolha. E a cada momento nós nos deparamos com possibilidades, escolhas que somos levados a fazer. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E essas escolhas podem determinar o nosso futuro. Muitas vezes, por uma escolha errada, nós colocamos tudo a perder. Temos grandes prejuízos, não é? E outras vezes, por uma escolha acertada, somos grandemente abençoados e a nossa vida caminha de uma forma muito boa. Mas escolhas são importantes porque podem determinar se nós seremos abençoados ou se nós seremos amaldiçoados. O texto que nós lemos aqui, o Senhor nosso Deus está falando com o povo de Israel e ministrando essa verdade ao coração deles. Ele está dizendo e tomando os céus e a terra como testemunhas de que ele está propondo vida e morte, bênção e a maldição. E depois da proposta ele ainda aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Veja, Deus propõe, a proposta está lançada. Você pode escolher bênção ou você pode escolher maldição. Você pode escolher vida ou você pode escolher morte. Mas Deus, por sua bondade, ainda te dá a dica. Ele diz: escolhe a vida, escolhe a bênção, para que você viva, para que a tua vida valha a pena, para que a tua vida seja realmente uma vida abençoada, não somente a tua, como também da tua descendência, diz o versículo 19 que nós acabamos de ler. E eu creio que todos nós que estamos aqui essa manhã, que já entregamos a nossa vida para Jesus, já tomamos a maior decisão da nossa história. Já nos rendemos a Cristo, já nos entregamos completamente a Ele. Nesse dia, nós fizemos a maior e definitiva escolha, que nos abençoa e também a nossa descendência. Nós escolhemos a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele veio nos dar vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou a vida. Se eu escolhi Jesus, eu escolhi a vida. Eu escolhi o caminho da vida. Eu escolhi o caminho da bênção.
Então todos nós, de uma certa forma, já escolhemos, aqueles que já se renderam a Cristo, já escolheram o caminho da bênção. Agora, nem todos, muitos ainda não se renderam a Cristo. Muitos ainda não tomaram essa grande decisão, embora certamente amaldiçoar não é a vontade de Deus. Se Deus tivesse a vontade e o desejo de amaldiçoar, Ele nem aconselhava, escolhe a bênção, não é? Mas Deus sabe que das nossas escolhas depende bênção e maldição. E aí Ele aconselha, escolhe a bênção. Porque o desejo de Deus é abençoar. O desejo de Deus é salvar. Leia comigo um texto que está em Gênesis capítulo 12, versículo 3, só para ilustrar esse desejo de Deus. Quando Deus chama a Abraão, que deu origem ao povo de Israel, veja só o que ele diz no versículo 3 do capítulo 12 do livro de Gênesis. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas agora o detalhe: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus queria, através do seu povo, abençoar a todas as famílias da terra. Por quê? Porque do povo de Israel nasceu o Messias, o Senhor Jesus, o Salvador. E através dele, todas as famílias da terra, independentemente de serem judeus ou não, poderiam ser abençoadas. Veja, o desejo de Deus é abençoar desde o princípio. O homem que a si mesmo amaldiçoou-se por escolher o mal, escolher pecar, escolher a desobediência. Mas o desejo de Deus é abençoar. E todos nós, certamente, que nos rendemos a Cristo, já estamos debaixo dessa bênção. Agora, para os demais, a falta de conhecimento de Deus faz com que dia a dia escolham sempre o caminho da maldição, que é o caminho do pecado, que é o caminho da desobediência, pelo desconhecimento de Deus, pelo distanciamento de Deus. E pior é que o distanciamento só aumenta, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quanto mais enfiado no pecado, mais longe de Deus eu estou, e mais amaldiçoado eu vou ficando, porque vou escolhendo a cada dia mais pecar e me voltar contra Deus, que gostaria de me abençoar. E é por isso que muita gente tem vivido uma vida amaldiçoada, porque na verdade não conhece o caminho de Deus. Mas eu disse para nós que nós cristãos que nos rendemos a Cristo, já entregamos a vida a Ele, já conhecemos o seu caminho, já fizemos a boa escolha, já estamos debaixo da bênção de Deus. Muito bem, ponto. Mas a vida continuou depois que você se rendeu a Cristo. Concorda? Estamos vivos até agora, estamos aqui reunidos. E ainda hoje temos que fazer escolhas. A escolha de Cristo já foi feita, e só é feita uma vez só. Mas ainda hoje precisamos seguir no caminho de Deus. Ora, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso seguir por esse caminho. Ainda hoje eu preciso escolher sempre caminhar com Cristo. Embora já tenha feito a escolha de me render a Ele, dia a dia eu preciso confirmar essa escolha, através das opções que fazemos em nossa vida. Mas é aí que começam os problemas, porque o mundo está sempre nos oferecendo alternativas. O mundo está sempre nos oferecendo um caminho mais fácil, não é? Está sempre nos oferecendo um atalho. E aí é que a gente acaba, por vezes, nos amaldiçoando, apesar de já sermos abençoados. Somos abençoados para a salvação, mas podemos ser amaldiçoados em determinadas áreas da nossa vida, porque naquelas áreas fazemos escolhas erradas, trilhamos um caminho errado, que não é o caminho de Deus, é um caminho de oposição a Deus. Então eu creio que essa palavra também se aplica a nós que nos rendemos a Cristo. Ainda hoje precisamos escolher, e escolher de forma correta. Então há um caminho para você. Eu costumo dizer aqui na igreja, você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, ideal seria você se converter e morrer na mesma hora. Seria maravilhoso, né? Converteu, morreu, porque vai direto para o céu, está direto na presença de Jesus, não é? Todos os problemas acabaram, as lutas, as tentações, as dificuldades, todas elas se encerram naquele momento. Mas se Deus não te levou no dia que você se rendeu a Ele, eu sempre digo, é porque Ele ainda tem um propósito para a sua vida. Ainda quer usar a sua vida. Ainda quer se fazer conhecido através de você, né? Ainda quer que você anuncie o Evangelho.
O dia que ele não quiser mais, ele recolhe você, né? Crente não morre, crente é recolhido, né? Ele recolhe e leva a gente para o lar celestial. Isso é o que acontece. Mas se estamos vivos, ainda temos algo a fazer. E o primordial é andarmos no caminho do Senhor, no caminho que Ele traçou para nós, no caminho da bênção, escolhendo a cada dia a vida para que vivamos, nós e nossa descendência. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Mas como vamos andar constantemente nesse caminho da bênção? É aí que começam as nossas lutas e as dificuldades, porque diariamente você, mesmo sendo salvo, mesmo tendo se rendido a Cristo, se depara com escolhas e às vezes a gente escolhe errado. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo cristão, mesmo querendo ser santo, mesmo querendo melhorar, não acontece da gente às vezes escolher errado, irmãos. Não acontece ou você acha que um cristão não peca nunca mais? Pecamos. A gente não vive na prática do pecado, isso é uma grande diferença. O pecado na nossa vida é um acidente, não é uma rotineira prática. Mas a Bíblia mesma diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, está lá em 1ª Epístola do Apóstolo João. Então há uma alternativa, mas o pecado não é uma constante, mas sim um acidente. Mas cada pecado nos amaldiçoa um pouquinho, concorda? A cada queda, você deixou de viver algo melhor. A cada queda, você deixou de experimentar algo muito melhor, que é a bênção de Deus. De alguma maneira, na queda, no pecado, não seja ele de que proporção for, se alguém gosta de dar proporção ao pecado, que pecado é tudo igual, pecado ofende a Deus da mesma forma, né? Mas não importa a proporção que alguém queira dar, se o pecou, certamente consequências virão. E não serão boas consequências, serão consequências de morte algumas vezes, né? Consequências de maldição. Então a gente precisa andar no caminho mesmo já estando no caminho. A gente precisa se manter no caminho mesmo já estando no caminho. Como? Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo o que Ele ministra ao nosso coração. Como Ele disse lá a Israel. Conhecendo e guardando a palavra que Ele tem dito. Para que nós possamos observá-la e continuar caminhando de acordo com ela. Então, para eu caminhar no caminho da bênção, eu preciso primeiro conhecer a palavra de Deus. E também eu preciso me conhecer. Às vezes as pessoas não se conhecem. E é por não se conhecerem que muitos de nós, mesmo convertidos, erramos. Nós temos uma ideia errada, às vezes, a respeito até da própria conversão. A respeito até daquilo que se operou em nossa vida quando nos convertemos. Então eu preciso me entender para saber como lidar com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades. E para começar esse processo de entendimento, de autoconhecimento, eu quero ler contigo o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Deus é que santifica. E aí ele diz assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele diz: Deus nos santifica. E o mais importante é que ele afirma que nós temos espírito, alma e corpo. Então, como parte desse autoconhecimento, a Bíblia revela para nós que nós somos compostos dessas três partes, se assim podemos dizer: espírito, alma e corpo. Você não é só espírito, você também não é só corpo. Você tem essas três partes, esses três componentes. E você precisa entender muito bem isso para que você possa continuar trilhando no caminho da verdade, no caminho que você escolheu quando se rendeu a Cristo. Veja, no Espírito, operou-se em nós que nos convertemos uma transformação da parte de Deus. Quando você se rendeu a Cristo, eu nunca digo que você se converteu, foi Deus que converteu o teu coração, entende? Ele que te converteu, foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e isso então produziu a conversão na sua vida. Esse processo de conversão
aconteceu no seu espírito. Vamos ler 2 Coríntios 5,17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, a Bíblia, todo mundo conhece esse texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ah, eu estou em Cristo, eu me rendi a Cristo. Então a Bíblia diz, você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Deus criou em você uma nova pessoa quando você foi convertido por Deus. Mas aonde que essa nova criatura opera? Na minha alma, no meu corpo ou no meu espírito? Ou nos três? Isso aconteceu no espírito. No espírito você foi renovado. No espírito você foi regenerado. Mas você ainda carrega um corpo. E você ainda tem uma alma que sofre influências. No espírito a obra de Deus foi feita, porque Deus é espírito, a Bíblia diz. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando adoramos a Deus, é o nosso espírito que adora a Deus. Quando oramos, é o nosso espírito que ora a Deus. Então, toda a obra de Deus na conversão operou-se no nosso espírito. Nele eu sou nova criatura, mas ainda carrego um velho homem. Ainda carrego um corpo, ainda carrego uma alma. E esse velho homem, veja o que a Bíblia diz, Romanos 6,6. Vamos ler um pouquinho da Bíblia essa manhã. Romanos 6,6. Diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo diz, esse corpo do pecado, é o corpo que você tem, de natureza pecaminosa, ele precisa ser crucificado com Cristo, para que você não sinta os efeitos desse corpo de pecado e não permaneça nesse pecado. Mas no espírito a conversão já se operou, porque você se rendeu a Jesus. Então nós fomos regenerados. Leia comigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeira epístola de Pedro, lá no final da sua Bíblia, no capítulo número 1, no versículo número 23. Diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é permanente. Veja, se Deus diz, nós nascemos de novo, Jesus não disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos ficou em dúvida, mas como é que eu nasço de novo? Eu volto para o ventre da minha mãe? Como é que isso acontece? Ele disse, não. Você não precisa voltar, o corpo é o mesmo, você não vai receber um outro corpo, mas no espírito você será regenerado. Então essa regeneração acontece no espírito. O nosso espírito nasceu de novo quando nos entregamos a Cristo. E aí, como consequência, 1 de João 3,9, vamos lá um pouquinho à frente, 1 de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, aquilo que eu falei ainda há pouco, não vive aonde? Na prática de pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Foi essa semente, que não é corruptível, é incorruptível, que Pedro disse, que gerou em nós a conversão. E essa semente é que permanece em nós. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aquele que vive pecando, jamais se converteu. Mas o convertido também peca, mas peca por acidente, não por prática, não por rotina de vida, mas no nosso espírito, uma divina semente foi implantada para que ele fosse recriado, regenerado, e agora no espírito possamos ser um com o Senhor. Então o nosso espírito está vivo, está cheio da graça, está cheio da justiça de Deus. Veja 1 aos Coríntios 6,17. 1 aos Coríntios 6,17 esclarece essa verdade. Diz aqui o apóstolo Paulo, mas aquele que se une a quem? Ao Senhor. É o quê? É um espírito com Ele. Então, quando eu, pela conversão, me uni a Cristo,
me uni ao corpo de Cristo, eu me tornei um espírito com Ele. E nesse espírito se operou a divina semente que foi plantada por Deus, que produziu minha regeneração, me deu a nova vida, que a Bíblia diz, tudo isso feito no meu espírito. Maravilha. Mas eu não sou só espírito. É ou não é? Você é só espírito? Não. Você tem um corpo e você tem uma alma. E a alma? A alma está aí. Na alma residem seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. E residem também a maioria dos problemas que você enfrenta na sua vida. A maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas emocionais. São problemas sentimentais. São medo de perder, medo de ficar pobre, medo disso, medo daquilo. Todos esses medos e angústias e aflições residem na alma humana. Bom, no espírito eu me converti. E é muito comum a gente ver gente até convertida, mas que vive com a sua alma adoecida. Foi convertida, sim, ela creu. Jesus a abençoou, isso aconteceu, foi regenerada, mas a alma ainda está embaralhada. A alma ainda está em processo de salvação. O espírito está salvo, mas a alma está em desenvolvimento, vamos dizer assim. O espírito teve um encontro com o Senhor, mas a alma está em processo de desenvolvimento. Está em processo que a gente pode chamar de salvação. Leia comigo Tiago, capítulo 1, versículo 21. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma. Veja, Tiago está falando isso a gente que a princípio já é salva. Mas ele está dizendo, você que é salvo, acolha a palavra de Deus no teu coração. E à medida que você vai acolhendo essa palavra, você vai se despojando, vai jogando fora a impureza e a maldade acumulada na tua vida durante todos os anos que você viveu sem Cristo. A palavra vai produzindo um processo de limpeza na sua vida para a salvação da sua alma, para que a sua alma a sossegue. Para que você, porque essa impureza, essa maldade, todas essas coisas operam na alma humana. É a alma que produz a maldade, é a alma que absorve a impureza, é a alma que absorve todas essas coisas que mexem com a mente da gente. Então, o propósito é que a palavra que foi pregada agora seja implantada na vida da gente, para que ela gradativamente vá te limpando e produzindo gradativamente a salvação da tua alma. O apóstolo Pedro também diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 9. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 9, ele diz, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. A gente diz a fé que salva. Nós fomos salvos pela fé, pela graça de Deus, favor imerecido. Mas o fim da fé é a salvação da alma. É o sossego da tua alma, a paz interior, o ajuste dos pensamentos, das emoções, é aquilo que Deus está ainda produzindo na sua vida. No espírito, tudo já foi produzido, você já se converteu, mas a alma está em processo, ao qual chamamos de santificação, melhoria contínua, não é? Aprendizado constante, que vai limpando, que vai melhorando gradativamente a nossa vida. O que a Bíblia aconselha para nós? Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, no verso número 2, o apóstolo Paulo também fala algo maravilhoso. Ele diz, e não vos conformeis com este século, no sentido de tomar a forma, conformar, tomar a forma de, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos. O que nos transforma? Pela renovação da vossa mente. Mente é alma, então pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Para que eu experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu preciso entrar num processo de renovação da minha alma, e para isso eu não posso tomar a forma do mundo. Paulo também está falando a pessoas convertidas. Então no espírito você já está pronto, mas a tua alma vagueia nesse mundo aí. Não é? Amanhã a gente está no trabalho, amanhã a gente está debaixo de um monte de influência, de um monte de gente, você está no colégio, está na faculdade, está cercado de gente que não crê em Deus, que vive de uma forma completamente diferente da sua. E tudo que está ao teu redor busca influenciar a tua alma. Tudo que você assiste na televisão, tudo que você lê no jornal, tudo que você vê na internet, atacam, influenciam para o bem ou para o mal a tua alma, os teus pensamentos, as tuas emoções, a tua formação de ideia, de opinião. Tudo isso é ministrado através das coisas que nós assistimos e vemos. Então, o que Paulo diz, não tome a forma deste século. Não tome a forma para que você possa renovar a sua mente. Porque senão, com a forma do século, do mundo atual, a tua mente vai ficar estagnada com a forma que está aí. E nós todos sabemos que a forma que está aí é uma porcaria, né? Que o mundo está cada vez pior. Os valores são cada vez mais pervertidos. E se eu me conformar com isso, a minha mente é influenciada por isso. Então Paulo deixa bem claro qual é o caminho que temos que tomar. Porque a alma está em processo. E o corpo? O corpo. O corpo vamos chamar de carne. É a parte que nunca se converterá. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o espírito e ele se tornou alma vivente. As três partes aí definidas pela palavra de Deus. E diz também a Bíblia que quando você morrer, o seu corpo vai para onde? Vai para o pó. Retorna ao pó. E o teu espírito vai para onde? Vai para Deus. Ou não, né? Depende. Depende da tua decisão. Depende da escolha que você fez durante a tua vida. Mas é isso, resumidamente, o que acontece. A alma, o ser, as emoções, tudo aquilo já falamos. Mas e o corpo? O corpo não vai se converter. O corpo vai virar pó. Esse teu corpinho aí, que você malha ele todo dia na academia, que você faz unha, faz cabelo, né, para o tupete, esse corpinho vai virar pó. Ele jamais se converterá. Ninguém vai dizer, meu corpo se converteu ao Senhor. O teu corpo gosta de pecado. E contra isso, não tem como mudar. Essa natureza de pecado, você não vai conseguir mudar. Não, eu vou trabalhar o meu corpo, eu vou malhar ele, para ele gostar de coisa santa. Não, não vai dar certo, não vai funcionar. Não existe malhação espiritual. Por mais que até exista a academia da fé, né? Mas malhação espiritual não existe. Não existe malhação espiritual que dê jeito no teu corpo. Não existe. Não tem como você malhá-lo. Alguns já tentaram, né? Alguns ficavam se, né, torturando, pegando ali, botavam o coço na cintura, ficavam tentando malhar o corpo para ver se ele ficava santo. Carne, sangue, tudo derramado inutilmente. Porque volta e meia tinha que estar lá de novo. Porque o corpo não se santifica nunca. Corpo não vai para o céu. Quando você for para o céu, a Bíblia diz que você vai receber um corpo glorificado. Aí você vai para o céu. Mas o corpo que você tem agora vai virar pó. Não tem como. Nada dele se aproveitará. Então essa terceira parte de nós, ela não se converte. E por que é importante eu saber disso? Para primeiro não começar a gastar energia com aquilo que não adianta. Ficar lá me chicoteando, que não vai resolver nada. Então a solução dos meus problemas, dos meus pecados, da escolha de caminho que eu tenho que fazer cada dia, da bênção que eu quero viver, não está em disciplina sobre o corpo. Porque esse corpo, ele não tem jeito. Então, a carne, ela não se converterá. A carne precisa ser dominada, mas não é com chicotada que eu vou conseguir dominar a carne. Então eu preciso entender isso para saber o caminho que eu tenho que tomar. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 8, diz a palavra de Deus. Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para onde?
dá para a morte. Mas o pendor, ou seja, a inclinação do espírito, para onde dá? Para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja que há um pendor, como se fosse um pêndulo, pendendo para a carne ou pendendo para o espírito. O pendor para a carne não pode agradar a Deus. E o pendor da carne certamente sofrerá consequências. Mas o pendor do espírito dá para onde? Dá para a vida e paz. O pendor da carne é o caminho de morte. O pendor do espírito é o caminho de vida. Nós estamos aí, pendendo entre esses dois caminhos, todos os dias da nossa vida. Mesmo aqueles que já entregaram sua vida a Jesus e que por si mesmos já se renderam a Cristo e por isso escolheram o caminho da bênção. Mas diariamente, a tua carne continua lutando contra você. Porque, como eu disse aqui, ela não se converteu, ela jamais se converterá. Você foi convertido no Espírito. Então chegamos à conclusão de que há um pêndulo pendendo para a carne, pendendo para o Espírito. E a alma, onde é que fica? A alma fica no meio. Para a carne, para o Espírito e a alma no meio. Tem uma transparência que vai ser exibida aí, que você já deve conhecer. Cadê? Está aí? Eu não estou vendo. É só para vocês. Ah, tá bom. Vocês estão vendo? Tá bom, agora estou vendo. Carne, alma, espírito. Espírito, nova criatura. Carne, velho homem. No meio a alma, mente, desejos, emoções. O pêndulo pendendo para a carne, pendendo para o espírito. Tem ali um símbolo de uma portinha, tá vendo? Uma portinha entre o espírito e a alma, uma portinha entre a alma e a carne. Essas portinhas nunca se abrem juntas. Elas só se abrem uma de cada vez. Se uma se abre, a outra se fecha, e vice-versa. Essa é a batalha pela alma. A carne e o espírito brigando pelo controle da alma. Você já viu na Bíblia o que está escrito? Vamos ler, deixa a transparência aí. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 18. Gálatas 5, 16 a 18, diz assim: digo, porém, andai aonde? No Espírito, e jamais satisfareis o quê? A concupiscência da carne. Ou seja, enquanto eu andar no Espírito, jamais satisfarei o desejo, a concupiscência da carne. Porque a carne faz o quê? Milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Veja, a Bíblia diz: a carne milita, guerra, briga contra o Espírito. E aí eu pergunto, por que a carne briga com o Espírito? Briga pelo quê? Qual é o prêmio de quem ganhar essa briga? Está aí a resposta. A carne briga com o Espírito pelo controle da alma. A carne briga com o Espírito para ver quem domina e leva a alma como prêmio. Se você pender para o Espírito, você jamais satisfará a concupiscência da carne. Ou seja, se a porta entre alma e espírito estão abertas e em perfeita comunicação, a da carne com a alma está automaticamente cerrada. E você jamais vai satisfazer essa carne que sempre vai querer coisa ruim. Como eu disse, nunca se converte. Então, carne e espírito brigam entre si pelo domínio da alma. Se você andar no espírito, jamais satisfaz a concupiscência da carne, o desejo da carne. Na carne estão os desejos do velho homem, os gostos, as predileções do pecado. Na carne tudo isso reside, mas no espírito está a nova criatura que foi gerada por Deus em você quando você se rendeu a Cristo. Mas elas estão em constante litígio, e é interessante ver o texto em Gálatas que diz que a briga existe, e não diz o dia da briga terminar, diz. Não. Por que não diz? Porque não vai terminar. A carne milita contra o espírito para o resto da tua vida. Enquanto você tiver carne,
Quando você não tiver mais carne, aí não precisa brigar mais que o bicho vai comer. Entendeu? Não precisa brigar mais. Mas enquanto o bicho não comer, a carne vai militar contra o espírito. E com o objetivo de controlar a alma, de ganhar o controle da alma, onde residem todas estas coisas. Então, primeira lição daí, não posso andar nos dois lados ao mesmo tempo. Um pêndulo só pende para um lado ou para o outro. Você consegue fazer um pêndulo pender para os dois lados ao mesmo tempo? Não. Existem pessoas que a gente diz estão em cima do muro, né? Não pende nem para um lado nem para o outro, fica tendendo se equilibrar naquele muro ali, né? Mas não tem jeito, vai pender para um lado ou para o outro. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Para os dois ao mesmo tempo não tem como ir. Por isso, as portas são excludentes. Se uma se abre, a outra se fecha, e vice-versa. Não dá para as duas ficarem abertas. Não dá para eu ser espiritual e carnal ao mesmo tempo, dá? Ou eu sou espiritual ou eu sou carnal. Não tem como conviverem essas duas coisas dentro de mim, amados. Então, a carne tem sempre tentado vencer, porque é o papel dela. Ela é o corpo do pecado, que a gente leu aqui. Ela é o corpo do desejo maligno, das concupiscências, né? Ela sempre tentará dominar a alma. Porque quando ela domina a alma, ela é satisfeita. Quando a carne domina a alma, ela domina o pensamento, a emoção e domina o desejo. E o desejo, quando brota, leva à realização da carne, leva à realização do pecado carnal. Então a carne sempre vai brigar contra o espírito. O espírito quer falar, mas a carne quer falar mais alta. E essa é a briga que a gente vive todo dia da nossa vida até o final. Todo dia vamos viver nesse conflito. Todos os dias seremos tentados. Todos os dias ficaremos aí no meio dessa batalha, queridos. Mas a Bíblia nos esclarece. Para que ela nos esclarece? Para que eu me prepare para a batalha. Se você sabe que amanhã vai ter uma batalha, você vai despreparado? Não, você já vai todo armado, todo cheio de preparo. Então a Bíblia esclarece isso aqui para a gente, com o único propósito de que eu e você estejamos preparados, porque é possível vencer essa briga. Amém? É possível que o Espírito vença a carne e controle a alma. E o objetivo, o fim da nossa fé, é a salvação da sua alma. Para que você experimente o sossego, a paz, a tranquilidade, a alegria. E não essa conturbação mental de desejos e coisas que nunca sossegam, aquele coração desassossegado. Isso é fruto da influência da carne. Quando esse coração está assim, é porque a porta do Espírito está fechada e a da carne está aberta. E ela está influenciando a tua alma, e a tua alma não encontra sossego enquanto estiver nessa situação, amados. Então, essa briga sempre vai continuar, e a carne sempre tentará aprisionar a alma. E ela tenta fazer isso trazendo ignorância, trazendo distorção da verdade. Você escuta a palavra de Deus. A palavra é o alimento do Espírito. O espírito bem alimentado influencia a alma. Mas daqui a pouco você fecha a porta do espírito. É como se você ouvisse a palavra aqui e lá fora você fechasse a porta do espírito. Aqui de repente a porta está aberta, o espírito está sendo alimentado, está influenciando a tua alma. Você está balançando a cabeça, está concordando com a pregação, está uma maravilha. Mas você vai lá para fora, parece que fecha. Pum, fechou aqui, abriu a outra. Aí quando abre a outra, a carne vai dizer assim, não é bem assim não, o pastor falou. O pastor não sabe a realidade do dia a dia, ele não sabe os problemas que a gente passa, as dificuldades. A gente, afinal de contas, tem direito a uma folguinha, né? Pô, vamos tirar uma folguinha nesse negócio de ser crente, vamos cair na carne, vamos dar uma do carnaval aí, né? Pô, a gente, afinal de contas, aí começa. Por quê? A carne usa suas armas. Quais são as suas armas? Não é a palavra de Deus. Ela usa a arma da ignorância. Ela usa a arma da deturpação. Não é bem isso que Deus disse. Você lembra de Adão e Eva no paraíso? Quando a serpente chega para os dois e diz, por que vocês não podem comer isso aí? Não, porque Deus falou para não comer. Não é bem isso que Deus falou, não. Vocês entenderam errado. É assim que acontece. É a carne que sofre a influência de Satanás para aprisionar a tua alma. Para fazer você satisfazê-la. Satisfazer as concupiscências da carne, como o texto está escrito aqui, queridos. Então, o que vai tirar a paz da alma, tirar esse sossego, é essa influência maligna da carne.
E ela faz isso de diversas formas, como eu disse, principalmente trazendo também o medo. A coisa que mais desassossega a alma é o medo. E o medo, amados, muitas vezes é consequência do pecado. Então uma coisa alimenta a outra. Por isso a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque você comete um pecado aqui, e aí vem o medo do pecado que você cometeu, aí vem a culpa do que você fez. Aí por causa da culpa você fica com mais medo, mais desassossegado, aí acaba fazendo mais um. E aí vem mais medo e mais desassossego, tu acaba fazendo mais outro. Um abismo vai chamando o outro. Então, amados, o medo é um instrumento de Satanás para aprisionar. É como a gente diz popularmente, o ditado popular, quem deve teme. Não é? Quem não deve não teme, mas quem deve teme. Então, esse temor traz o medo da morte, traz o medo da rejeição, traz o medo de falhar, traz o medo de tudo, traz o medo de ser recusado. E esse medo é que desassossega mais ainda a alma, e quanto mais desassossegada a alma está, mais ela se volta para a carne, amados. Não é essa justificativa que as pessoas dão para beber. Por que você está bebendo? Estou bebendo para esquecer. Está bebendo para quê? Estou bebendo para ficar alegre. Porque a alma está com problema que precisa esquecer. Porque a alma está triste que precisa ficar alegre. Então o que ela faz? Abre a porta da carne e pega e alimenta uma a outra, fica um a outro se alimentando. Um a outro trocando informação, carne com alma. Não é? E desassossegando cada vez mais. A pessoa toma uma, toma duas, toma um porre. Aí no dia seguinte está com dor de cabeça, cheio de coisa. Aí toma de novo para esquecer o que fez no dia seguinte. E vai um abismo chamando um outro, abismo chamando o outro. E isso troço não para. Se a porta do Espírito não for aberta e a porta da carne fechada, isso não terá fim. Mas o homem vai viver com seus medos, com suas frustrações. Mas veja o que diz a palavra de Deus. 1 de João, abra aí, 4,18. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18. Veja como a palavra de Deus é limpa e clara, meu irmão. 1 de João 4,18 diz assim: no amor não existe o quê? Medo. Antes, o perfeito amor faz o quê? Lança fora todo medo, lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo interrompe o processo de aperfeiçoamento. Mas a Bíblia diz: o amor de Deus lança fora todo medo. Então qual a solução? Será que é eu me chicotear para controlar a carne e a sossegar a alma? Nunca vi ninguém se chicoteia sossegar a alma. A solução é confiar no amor de Deus sobre a minha vida. É isso que vai sossegar a minha alma. É isso que vai jogar fora o medo. Até se eu pecar. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado. Quem é o advogado? Jesus Cristo, diz a Bíblia. Quer dizer, eu pequei, mas Jesus não me abandonou. Ele ainda é meu advogado. Por isso, perfeito amor lança fora todo medo. É claro que ele não recomenda o pecado. Ele diz: filhinhos, não pequeis. É claro que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, como lemos aqui. Mas o acidente do pecado ainda nos acomete, queridos. E aí qual a solução? O perfeito amor de Deus, que lança fora o medo, que assossega a alma. Ainda que por descuido eu deixe a porta da carne aberta, e por um descuido o pecado se consume, a paz do amor de Deus que envolve o meu coração faz com que a do Espírito seja aberta e a da carne se feche, para que haja transformação e solução. Não há outro caminho a não ser esse, meu amado. Então o medo que inquieta é o medo que aprisiona, é o medo que vai fazer com que a alma cada vez mais medrosa se afaste do caminho do Senhor. Veja Efésios 4,18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 18, diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. O pecado endurece o coração, produz ignorância. E quanto mais medo, mais ignorância. E quanto mais pavor, mais ignorância. E mais duro o coração vai ficando, e um abismo vai chamando o outro. Então, amados, quando isso acontece, quando vem o medo, o homem fica tentando dar conta dos seus problemas sozinhos. E a maior causa de frustração é essa. Quando as pessoas querem lutar sozinhas contra os seus pecados.
querem lutar sozinhas contra as suas quedas. Essa é a pior fonte de frustração. A Bíblia diz, se eu quiser ganhar a minha vida, eu vou perdê-la. Leia comigo onde está escrito isso em Marcos capítulo 8, 35 ao 37. Marcos capítulo número 8, versículo 35 ao 37, diz Jesus: quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É a alma que se perde, que aproveita, que daria um homem em troca de sua alma. Quando eu tento salvar a mim mesmo, salvar a minha própria alma, eu perco. Mas quando eu entrego a Jesus, eu ganho. Entende isso? Quando eu me rendo a Cristo, me submeto a Ele e recebo o amor dEle sobre a minha vida, é aí que entra a vitória na minha vida. A alma desassossegada está sempre em busca de consolo. O consolo pode ser o álcool, o consolo pode ser a droga, o consolo pode ser qualquer tipo de vício que você possa imaginar, vício de consumo, de televisão, de internet, qualquer coisa. Qualquer coisa que se torne um consolo aparente para uma alma desassossegada. Mas o único que dá sossego à nossa alma é Jesus Cristo, irmãos. E é a Ele que nós precisamos render a nossa alma completamente, porque é Ele que é poderoso para mudar as coisas. E nesse caminho a gente tem visto tanta gente, às vezes até dentro da igreja, quantos eu já não vi aqui na igreja mesmo, frequentando a igreja, vindo à igreja, mas lutando contra vício de droga. E a droga sempre ganha, a droga sempre vence. E a gente começa a dizer, poxa, mas Deus não funciona? Mas o Espírito não funciona? Não, o problema não é Deus. O problema é a pessoa. É a pessoa que está lutando por ela mesma. É a pessoa que está querendo, de alguma forma, dominar. Não vou mais. Não funciona. Não vou mais, não funciona. Força de vontade ajuda por algum tempo, mas não ajuda para sempre. Não se mantém para sempre, porque a vontade é fraca, irmãos. A gente acaba dizendo, né? A carne é fraca. Já ouviu essa frase? É a maior mentira do mundo. A carne é forte para burro. É tão forte que faz você pecar. E você muitas vezes não consegue vencê-la. É tão forte que uma pessoa diz, como eu vi a semana no rádio, não consigo largar o cigarro. Por quê? A carne é fraca? Ah, coisa nenhuma. É tão forte que te aprisiona a ponto da pessoa dar essa declaração triste: não consigo deixar essa cocaína, não consigo deixar essa maconha. Por quê? Porque a carne é forte. E aí, amados, esse medo vem, porque a pessoa sabe que está errada. Aí ela tem medo. E aí o medo faz ela cheirar mais uma. O medo faz ela beber mais uma. O medo faz ela fumar mais um. O medo entra numa bola de neve na sua vida. O medo vem para aprisioná-la cada vez mais e para afastá-la do amor de Deus. Lá em 1 João 4,18, que nós lemos aqui, a Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O que um drogado precisa? Precisa conhecer o amor de Deus. Precisa conhecer e se render a Ele. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. É esse constrangimento que produz a mudança na nossa vida, irmãos. Não é a força de vontade de ninguém. Se esse constrangimento não existir, não tem como. A maioria das pessoas que recorrentemente estão caindo na droga, em qualquer coisa, mesmo estando na igreja, é porque na verdade não experimenta esse constrangimento de saber que eu mesmo sem merecer nada, Jesus me amou e me salvou. Mesmo sem eu ter um pingo de merecimento, Ele resolveu salvar a minha vida dando a dele por mim. Então isso me constrange de tal maneira que eu digo: eu não tenho como viver no pecado por causa disso. Eu continuo lutando contra o pecado dia a dia, mas não posso viver na prática dele, porque veja, Ele me amou. E me amou de tal forma, que mesmo antes de eu mudar, Ele morreu por mim. A mudança é uma consequência, não é um requisito. Deus não espera ninguém mudar para converter a pessoa. A mudança acompanha a conversão da pessoa, porque ela é constrangida pelo amor. A fé, queridos, a fé é o oposto do medo. Por isso nós somos salvos pela fé. Leia comigo Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, verso número 6 diz: porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O perfeito amor de Deus lança o medo fora. E a fé atua pelo amor. Veja, Jesus é o autor e consumador da minha fé, diz a Bíblia. Ele que me deu fé. E me deu fé por amor. A fé atua pelo amor, diz a palavra do Senhor. Então, amados, não é pela interpretação humana das circunstâncias que eu vou me livrar dos problemas, mas é olhando para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Veja só o que está escrito. 1 Coríntios 2, 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para o homem natural, tudo que eu estou dizendo aqui é uma balela muito grande, porque ele não pode entender. Porque o homem natural é comandado pela carne. O pendor está na carne. Então ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele não consegue jamais entender as coisas do Senhor. E isso, amados, é que vai produzindo dia a dia o fim desse mesmo homem. E o diabo começa a se aproveitar dessas situações para enganar cada vez mais, porque ele é um enganador. E aí, quando a alma está desassossegada, quando a alma está ferida, é nessa hora que Satanás se faz presente para dizer para a pessoa, para massificar na sua mente: ninguém te ama, ninguém gosta de você, você não dá certo na vida, sua vida não vai para frente. Está vendo aí? Você está na igreja, mas está pecando aí. O diabo é o acusador dos nossos irmãos, a Bíblia fala. O diabo é o acusador, é o enganador. Ele vai estar sempre pronto a dizer para a pessoa: está vendo? Você falhou de novo. Está vendo? Olha só. Você não tem valor nenhum. Olha, Deus não vai suprir suas necessidades, não. Você errou de novo. Olha só. Olha que você é uma vergonha. E o diabo vai dizendo isso. E quanto mais ele diz isso, quanto mais você acredita isso, mais a alma fica inquieta. E quanto mais inquieta a alma fica, mais ela se desassossega e mais ela abre para a carne. E mais a carne penetra e mais as coisas se estabelecem dessa forma, para que você seja completamente influenciado pela carne. E aí começa a nossa vida a ser governada pelas relações carnais. Nós começamos a nos relacionar uns com os outros, completamente governados pela carne. Aí vem a inveja, aí vem o ciúme, aí vem o orgulho, todas essas coisas que ferem os nossos relacionamentos, todas elas influenciadas simplesmente pela carne, que vai sendo a dominante na nossa vida. Porque a alma desassossegada, cada vez mais desassossegada, se volta para a carne. E aí vem a rebeldia, aí vem o afastamento de Deus, aí vem a independência, o desejo de fazer e dar conta de si mesmo. Tudo isso vem da revolta, por causa do medo, por causa da opressão em que a pessoa vive. Por isso eu quero dizer para você uma coisa como resumo dessa mensagem. Só há uma solução para essa luta, para essa constante. Fortaleça o espírito e a carne automaticamente se enfraquecerá. Fortaleça completamente o teu espírito para que ele possa fazer sossegar a alma. Quando no espírito está tudo bem, o espírito diz para a alma: aquieta-te, alma. Jesus está cuidando da sua vida. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus te deu uma nova vida, você escolheu o caminho da bênção. Deixa entrar a palavra de Deus para escalar a boca do diabo. Porque Jesus respondeu ao diabo sempre com a palavra. Então a única solução é você abrir a porta do Espírito. Alimente o Espírito e mate a carne de fome, meu amado. É a única solução. Não é com autocontrole, não é com auto nada. Não é com vigilância, não é com sacrifício, não é com chicote. É com rendição. O Espírito rendido a Deus. O Espírito influenciado por Deus, trazendo sossego à tua alma. É o que o Senhor deseja. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós ouvimos mais uma vez a tua palavra, falando ao nosso coração e nos convidando a um caminho de bênção, a um caminho de vida,
vida que o Senhor nos deu, vida em abundância que o Senhor ofereceu para nós. E nós queremos viver essa vida, Senhor. Mas para isso, ó Deus, nosso espírito precisa ser forte, nossa carne precisa ser enfraquecida para as lutas do dia a dia. E quanto mais eu me fortalecer no espírito, mais fraca ficará a carne. Mas isso não é num dia, isso é todos os dias. Isso não é num dia que eu ouço a Tua palavra, mas é a cada dia. Eu preciso me alimentar dela, Pai, para que eu possa vencer e para que a minha alma sossegue, para que os meus pensamentos, minhas emoções fiquem nos eixos, Senhor. Eu te peço essa manhã, ó Deus, a todos que aqui ouviram a Tua palavra, fala através do Espírito Santo, para que nós possamos descobrir com o Senhor aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Pai Santo, aonde não temos dado lugar à Tua palavra, o que tem nos tirado da Tua presença, Senhor? O que é que tem feito com que a gente não venha a reconhecer o Teu amor sobre a nossa vida? O que é que tem trazido medo para o nosso coração? Deus, eu te peço em nome de Jesus, fala a cada pessoa aqui, Senhor, e mostra qual a causa, qual a razão desse medo, qual a razão desse pecado que continua sendo praticado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E vida em abundância não é vida de medo, nem de temor, nem de pavor. É vida de alegria na Tua presença, que só a consciência tranquila pode dar. Limpa, Senhor, as nossas consciências dessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. E aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, que possam fazer definitivamente. Que possam entender que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida, que é aquela que o Senhor nos oferece, para trazer sossego à nossa alma, de modo que a gente não precise mais de bebida, nem de fumo, nem de droga, para trazer sossego à área nenhuma da nossa vida. A nossa paz está em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vou chamar aqui o pastor Paulo para ministrar a ceia. Louvado seja o Senhor. Simpatizamos, vamos lá para o templo. Vai receber o pão e o cálice do Senhor. Então vamos fazer isso nessa manhã com alegria e na certeza de que Deus está presente aqui nesse lugar. Porque a palavra do Senhor, ela diz na Epístola 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Talvez alguns se perguntem nesta manhã: quem pode comer o pão e quem pode beber o cálice? Todo aquele que tem parte com Cristo, todo aquele que está enxertado na videira verdadeira, tem o direito de comer do pão e beber o cálice. Mas a palavra do Senhor diz para nós nos avaliarmos, nos analisarmos antes de comer o pão e beber o cálice. Mas também a palavra do Senhor diz que após essa avaliação você deve comer o pão e beber o cálice. Então faça nesta manhã
uma avaliação da sua vida. Peça perdão ao Senhor e depois coma do pão e beba do cálice. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E diz a palavra do Senhor que há muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Então não morra espiritualmente. Faça isso com consciência. Pegue do pão e do cálice e vamos nesta manhã consagrar ao Senhor o pão. Todos receberam do pão, todos receberam do cálice. Alguém que não recebeu o pão e o cálice, levante sua mão. Alguém que não recebeu o pão, aqui, por favor, pastor. Vamos aguardar os diáconos chegarem. Vamos estar nesta manhã adorando o Senhor. Esse é um momento muito especial, irmãos. Esse é o momento da igreja. Você é convidado a participar desta mesa, deste banquete espiritual. Então faça isso com alegria. Abra o teu coração e comece nessa manhã já glorificando o Senhor e dizendo ao Senhor o quanto você se alegra em participar desta mesa. Porque a mesa é posta aos filhos. É o direito dos filhos comer do pão da mesa do Pai. É o direito dos filhos beber desse cálice. Então é um momento de muita alegria da igreja. É um momento em que você se confraterniza, em que você faz parte desta mesa. Vamos nessa manhã dizer ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo de Deus, o povo que se alegra com Deus. Oh, aleluia. Você pode começar glorificando ao Senhor. Não cerre seus lábios. Comece realmente glorificando a Ele, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu faço parte desse corpo, Senhor. E esse é o motivo para nós nos alegrarmos, para nós glorificarmos ao Teu nome. É saber que fazemos parte do corpo. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, esse elemento, o pão, que simboliza para nós o Teu corpo que foi moído pelas nossas transgressões. E nós consagramos ao Senhor. Ele não vai se transformar no Teu corpo, mas Ele é um símbolo do corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de poder comer deste pão, de poder participar, Senhor, desta manhã de bênção para a Tua igreja. Nós consagramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Comamos todos juntos do pão, irmãos. E após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Vamos consagrar ao Senhor esse elemento. Pai, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos, Senhor, esse elemento, o cálice, Senhor. Esse vinho, Senhor, que simboliza para nós o Teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário. Sangue esse que nos purifica de todo o pecado. Senhor, nós queremos renovar essa aliança com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de poder sair daqui renovado e abençoado, Senhor, pelo Teu poder. Obrigado por participar, Senhor, desta mesa, em nome de Jesus. Antes de você beber o cálice, vamos fazer diferente. Olha para o irmão que está ao seu lado e troca o cálice com ele, mas abençoe essa vida. Diga que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Faça isso com alegria. Isso, faça isso nessa manhã. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos beber todos juntos do cálice, irmãos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Você pode dizer: meu Deus é bom. Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Momento especial de nós estarmos aqui no tanque de batismo
para presenciar aquilo que eu chamo de um sepultamento, né? Nós vamos sepultar essa manhã Guilherme e a Renata, a velha natureza, a velha vida, para que eles possam nascer de novo a partir de agora para uma nova vida com Jesus. E eu creio que é isso que vai acontecer, amém? Para isso eles confessam a Jesus como Senhor e como Salvador. Mas como eu sempre faço, nós queremos ouvir isso da boca deles mesmos, né? Então eu quero dar essa oportunidade aqui ao Guilherme e depois à Renata. Bom dia, irmãos. Paz e graça. Primeiramente eu queria agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de ter sido tocado pelo Espírito Santo e perceber que eu posso ser salvo e que Ele veio para a terra, que Ele amou todos nós e ama e morreu pela gente, o sacrifício que Ele fez. E fazer parte do corpo da igreja, né? E mais importante do que isso, estava sentado ali no meu canto ouvindo a mensagem do pastor, veio uma mensagem na minha cabeça que eu preciso falar nesse momento. Eu sei que tem pessoas aqui, com certeza, que sentem a presença de Deus na sua vida, mas que por algum motivo duvidam do poder que Ele tem na sua vida. Mas eu tenho a dizer para você, irmão, que Ele sempre esteve presente na sua vida. Ele é a sua força, seu escudo, sua fortaleza. Você não é nada sem Ele. E você precisa reconhecer isso. E hoje você tem a oportunidade, porque Ele quer te abençoar. Se eu estou fazendo isso aqui na frente, qualquer um aqui pode fazer, porque Ele quer entrar na sua vida. Eu quero agradecer a todos os meus familiares que estão presentes aqui. Em especial, eu queria agradecer ao Pai, que ele é um homem de Deus. E foi por ele que me ensinou a amar Deus, foi ele que mostrou o caminho de Deus. E ele deve estar muito feliz por me ver batizar. Ele viu todo o tormento, toda a dificuldade que eu passei por um tempinho aí. Mas hoje, graças a Deus, eu estou na presença do Senhor e eu quero ficar com Ele para sempre. Eu quero morrer com Ele. Fico assim. Amém, queridos? É muito bom ver aquilo que o Senhor faz, né? É o Senhor que transforma, é o Senhor que salva. Nós apenas somos os mensageiros da palavra de Deus, mas quem age é o Espírito Santo, convencendo, transformando cada vida, cada coração. E é por causa dessa confissão que a Renata e o Guilherme fizeram aqui diante da igreja, diante de todos, que eu posso sepultá-los nessas águas, para que morra a velha natureza e nasçam de novo para uma nova vida com Jesus, cheia de tudo aquilo que o Senhor preparou para esse casal. Que o Senhor possa abençoá-los tremendamente e seja o início de uma vida completamente transformada pelo Senhor. Amém? Vocês que estão tirando fotos, se quiserem subir aqui, podem subir, tá? Pode vir aqui em cima, não tem problema não. Mas, diante dessa confissão, eu quero agora sepultar Renata nessas águas. Como ministro, como pastor do Evangelho do Senhor Jesus, quero fazer isso com a autoridade que Ele me deu, de sepultar Renata, para que ela nasça para uma nova vida. E por isso eu quero orar junto com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, toma a vida da Renata nas Tuas mãos agora. Que se rende ao Senhor, que se entrega, que confessa o Teu nome, para a Tua glória, Pai, e que a Tua boa obra que agora está iniciando possa ser levada até o final pelo Senhor. Continua abençoando a Tua filha a cada dia da sua caminhada e que ela possa recorrer sempre ao Senhor para fazer a Tua vontade, Pai. E porque ela disse aqui que Te conhece como Senhor e Salvador, eu quero batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora é o Guilherme. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, cuida do teu filho, Pai, que agora confessou diante da igreja que te conhece, que tu és Senhor da vida dele. E nessa caminhada, Pai, que ele inicia agora como cristão, que o Senhor o guarde em todo o tempo. Na vida militar que ele escolheu, no casamento que eles farão no final do ano, em tudo isso, a tua boa mão esteja guiando, esteja guardando, Pai. Que ele, onde estiver, possa dar um bom testemunho de cristão e que o Senhor o revista com poder, com graça, para fazer isso segundo a tua vontade. E por tudo aquilo que ele aqui declarou, eu quero também batizá-lo nestas águas. E eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você está com pressa? Não, né? Vai almoçar aí hoje? Tem almoço na cantina, custa R$18 o quilo, mas nós acabamos não cantando a música que eu tinha programado para o final. Eu queria pedir para o grupo de louvor louvar ao Senhor contigo, né? E hoje nós não vamos nos despedir com a bênção apostólica como a gente faz. Nós vamos nos despedir louvando esse hino, não é, que fala de muitas coisas importantes que o Senhor faz. E a Bíblia, e esse hino diz que os olhos do Senhor sobre nós nos enchem de paz. Sabia que Deus tem os olhos sobre a tua vida? Mas que isso traga paz e não medo, né? O temor, o medo vem do erro, do engano. Mas se a tua vida está cheia de Deus, saber que os olhos de Deus estão sobre você te enchem de paz. Então eu quero pedir que você louve ao Senhor com teu coração, declare isso com a tua vida, e após então a igreja está despedida em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar. Teus olhos nos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sempre a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Pode declarar mais uma vez: teus olhos revelam que eu teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Quando sondas o meu
coração. Esse tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida. A uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.